Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de domingo com a paz de Jesus. É com muito bom coração que estamos aqui neste momento, nos reunindo como uma grande família, este momento que estamos abrindo a nossa alma para as palavras do Evangelho segundo o Espiritismo e também para os ensinamentos de Jesus. Que hoje o nosso lar ele possa receber o manto de amor do Cristo, pacificando as nossas relações familiares, trazendo mais amor para o nosso coração, nos conduzindo mais calma, mais serenidade. Bom, meus amados irmãos em Jesus, hoje, para a gente iniciar o nosso domingo de reflexões, gostaria de trazer aqui para nós alguns versículos que nós encontramos no Evangelho do querido apóstolo João, o mais novo dos apóstolos. Então, lá no Evangelho de João, capítulo 13, nós encontraremos alguns versículos que irão explicar para nós, que irão nos contar sobre um momento vivido de Jesus ali com alguns apóstolos e Judas ali estava. E nós queremos trazer estes versículos para ampliarmos o nosso olhar, o nosso entendimento sobre eles. Então, olha o que é narrado para a gente então no capítulo 13 do Evangelho de João. Depois de dizer isso, Jesus se perturbou em espírito e declarou: digo que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, lhe perguntou: Senhor, quem é? E Jesus respondeu: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Meus amados irmãos em Jesus, eu trouxe aqui hoje pra gente esses versículos, e antes da gente aprofundar aqui no ponto da nossa reflexão, é válido a gente ter um panorama geral aqui na visão espírita sobre o fato que ocorreu com Judas. Na obra Crônicas de Além Túmulo, uma obra que particularmente eu também gosto muito, indico para todos nós, meus irmãos, esta obra aqui foi psicografada pelo nosso amado Chico Xavier, ditada pelo espírito de Humberto de Campos. Nesta obra, o querido espírito Humberto de Campos irá nos relatar um encontro dele com Judas em espírito. E nesse encontro com Judas, Humberto de Campos tem a possibilidade de conversar com Judas e ouvir dele uma explicação, um esclarecimento do que foi que aconteceu e o porquê aquilo aconteceu. Um momento muito triste para a nossa humanidade terrena. E Judas ali em conversa com Humberto de Campos, novamente em espírito, irá esclarecer para todos nós que aquelas não eram as verdadeiras intenções que ele tinha. Que o arrependimento tomou conta do coração dele profundamente depois do que aconteceu. E não só isso, que só depois Judas foi ter consciência do que ele havia feito. Porque a primeiro momento, ele não tinha noção, a proporção do que aconteceria. Não eram as verdadeiras intenções dele. Ele tinha muito carinho por Jesus. Então, meus irmãos, aqui eu resumi porque o foco hoje não é esse, mas é importante a gente esclarecer. Então, a todos os irmãos que desejarem ler completinho o que Judas explica, o porquê aconteceu,
como que foi, as intenções dele, o que sucedeu depois, busquemos essa obra, Crônicas do Além-Túmulo. Aqui nós temos tudo completo, nos contando dessa conversa de Humberto de Campos com o apóstolo Judas. Mas hoje, meus irmãos, o nosso foco é outro. Hoje o nosso foco deste momento aqui, vivido de Jesus para com Judas e outros discípulos e apóstolos que ali estavam, é outro. Fixemos a nossa atenção no modo em que Jesus trata Judas, mesmo o Cristo sabendo que Judas o trairia. Fixemos a atenção na forma como o Cristo trata Judas. Meus irmãos, mesmo Jesus sabendo que Judas o entregaria, mesmo Jesus sabendo que Judas trairia a sua confiança, o mestre nazareno, Jesus, trata Judas com muito respeito, com bondade, trata Judas com carinho. Jesus sabia que Judas o trairia naquele momento. E nós não vemos Jesus desrespeitando, xingando, expulsando Judas dali. Nós não vemos Jesus menosprezando, humilhando Judas, com raiva de Judas. Não, pelo contrário. Mesmo Cristo sabendo que Judas cometeria ali um ato infeliz de traição da sua confiança, o entregando daquela forma, Jesus tratou Judas com respeito, trouxe Judas para perto dele, não excluiu Judas, tratou com muita bondade. Será que nós conseguimos perceber essa essência? O quanto Jesus está nos mostrando um grande ensinamento sobre mostrar a outra face ao próximo, uma face de perdão e de amor? Diante para uma traição, para um momento infeliz, Jesus mostra a face da bondade, do respeito, do perdão e do amor. Meus amados irmãos, na nossa vida, na nossa jornada terrena, muitas vezes nós iremos nos encontrar pelos caminhos da vida com irmãos que não irão simpatizar conosco, com almas que irão machucar os nossos sentimentos e que de alguma forma vão nos prejudicar, que seus atos serão danosos para nós. Na jornada da vida, muitas vezes nós seremos traídos, meus irmãos. E aqui eu quero fixar muito bem pra gente. A traição que nós estamos falando, sobretudo aqui, é a traição da confiança. Cristo depositava confiança em Judas. Tinha ele bem perto. E Judas quebrou essa confiança. Judas traiu a confiança de Jesus naquele momento. E muitas vezes, de outras formas, de outra maneira, isso também pode acontecer conosco. Confiamos muito em alguém, em questão de compartilhar as coisas, sentimentos, palavras, contar, e temos essa confiança quebrada. Somos traídos na confiança com o outro. Muitas vezes isso pode nos acontecer, meus irmãos. E como nós estamos reagindo quando isso acontece? Será que com ódio, com rancor, com desejo de vingança, desejando mal para o outro, evitando os lugares que o outro frequenta para não encontrar? Será que é assim que estamos agindo? Demonstrando ainda uma distância muito grande do que Jesus nos pede, sobre mostrar a outra face. Novamente,
Jesus sabia que Judas trairia sua confiança, teria um ato infeliz que prejudicaria ali. Jesus sabia. E Cristo não trata Judas com ódio, com rancor, se afasta dele. Mas Jesus é paciente, mostra a face do perdão, e Jesus é muito bondoso naquele momento. Então, meus irmãos, cada um de nós temos o nosso tempo, cada um de nós tem o seu limite e cada um tem o seu caminhar. Mas sabendo que cada um de nós tem o seu limite diante de atitudes que os outros têm para conosco, que nos ferem os sentimentos, todos nós podemos viver dentro do nosso coração esse mostrar a outra face que Jesus nos ensina perante Judas. Jesus nos ensina isso com o apóstolo Judas. Mostrar a outra face, não desmerecer, jamais desrespeitar, não desejar o mal, mas mostrar a face da delicadeza, da paz e do amor para aqueles que nos fizeram mal. Grande ensinamento esse de Jesus, meus amados irmãos. Por isso, diante para aqueles irmãos que já nos fizeram mal, nos prejudicaram, quebraram a confiança que havíamos para com eles, meus amados irmãos, lembremos da simplicidade de Jesus em mostrar a face da paz, da bondade, continuar a respeitar a face do perdão. Lembremos sempre do Cristo. E novamente, antes de encerrar, gostaria de dizer, o nosso querido irmão Judas, quando ele conversa com Humberto de Campos, nesse livro que nós citamos aqui inicialmente, meus amados irmãos, ele conta em detalhes que aquela não era a intenção que ele esperava, ele não sabia que aquilo ia acontecer, queria se desdobrar daquela forma o ocorrido. E como o coração dele se arrepende, e como ele se doa para a mudança no bem, para Jesus depois daquilo. Porque todos nós erramos, nos equivocamos e Deus concede a todos nós o direito de mudar, de fazer diferente. Hoje, aquele que nos fez mal, que nos traiu a confiança, não ficará eternamente nessa posição. É um irmão que também vai mudar, também vai se transformar no tempo dele. Assim como nós também erramos, assim como nós também já podemos ter traído a confiança de alguém, assim como nós também nos equivocamos, nós também falhamos e estamos tentando mudar no caminho do bem. Lembremos dessas palavras e sempre se vivenciarmos uma situação parecida com essa, meus amados irmãos, nos lembremos da delicadeza, da atitude que Jesus tem perante aqueles que ele sabia que de alguma forma fizeram mal a ele, ou o prejudicaram, ou tiveram uma atitude maldosa ali. Jesus era sempre respeitoso e sempre mostrava a face do perdão. Busquemos também, meus irmãos, dentro do nosso tempo, no nosso limite, no nosso caminhar, viver um pouquinho esse ensinamento de Jesus. Amados irmãos, vou convidar para a gente encerrar o nosso evangelho de hoje, o qual foi inspirado no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 7. Que essas palavras possam ser consoladoras para o nosso coração, esclarecedoras e de esperança. Desejamos a todos um excelente domingo, um domingo de muita paz para a gente, para a nossa família também. E lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da Cidade Luminares, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz e que Jesus esteja vivo em nosso coração, hoje e sempre. Que assim seja.